o Senhor Jesus, neste dia, Ele quer limpar teu coração, Ele quer transformar a tua vida. Tudo aquilo que o Senhor sonhou para ti antes de você nascer, Ele quer realizar. E o que você tem feito da sua vida? Clame a Ele, peça perdão, nos humilhemos na presença do nosso Senhor e Salvador, e Ele irá nos resgatar e nos dar uma vida poderosa em sua presença. Aleluia. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Senhor, diga que não há nada comparado ao Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar. A esperança viva, a tua presença, Senhor, tua presença. Nós provamos o teu amor e não queremos viver longe de ti, Senhor. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, tua presença. Vamos levantar as mãos e dizer: Santo Espírito, és bem-vindo. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Senhor, vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Santo, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o Deus
desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Senhor, aleluia. Muito boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um Culto Derramar em Casa. Quem vos fala é o pastor Rui Rebelo, do Ministério Derramadas Águas de Porto Alegre. É um privilégio nós podermos entrar mais uma vez nos vossos lares para compartilharmos a fantástica Palavra de Deus. Quem nos assiste pela primeira vez, desejamos a todos também uma continuidade de assistência online nas nossas mensagens e que o amor de Jesus e a paz, a sua maravilhosa paz, possam verdadeiramente se perpetuarem em todos vocês. A todos, se vocês gostarem, deem um like, comentem e se inscrevam no canal para que mais pessoas possam assistir e serem também abençoadas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu preparei um tema para esta mensagem esta noite que tem a ver com as mensagens anteriores que nós trouxemos. Para quê? Para que haja uma direção só por assunto e nós podermos entender o que realmente é a vasta Palavra de Deus como alimento para as nossas vidas. Ela é como um alimento para nós. O tema de hoje eu intitulei Sermos Justiça de Deus. Muitas vezes, amados, associamos a justiça a boas obras, mas a Bíblia nos ensina que boas obras e boa conduta são importantes, naturalmente falando, mas apenas isso. No entanto, todas as nossas boas obras e toda a nossa boa conduta nunca, jamais poderiam nos tornar justos, ok? Então vamos lá, vamos então dissertar e entrar um pouco mais fundo no que a Palavra de Deus nos diz acerca de compreendermos realmente a justiça de Deus para sermos os herdeiros dela. Amém? Romanos capítulo 10, versículo 10, diz assim: porque com o coração se crê para a justiça. Romanos 5,17 diz assim também: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se nós lermos esses dois versículos, nós vamos observar e meditarmos um pouquinho a respeito do que estamos lendo. Só nesses dois textos, dois fatos importantes nos chamam a atenção acerca do que é que realmente representa justiça de Deus. Primeiro delas, primeira coisa, primeiro fato: com o coração o homem crê para a justiça, ok? E segundo fato, que a justiça, na realidade, a justiça de Deus vem a nós como um dom. Ela é um dom de Deus. Portanto, um favor imerecido de Deus, um presente imerecido que Deus nos dá. Assim, se nós resumirmos apenas isso, justiça significa estarmos bem com Deus, em qualquer situação. Também representa estarmos bem com Deus não pelo que fizemos, mas pelo que Jesus fez por nós, no seu grande plano divino de redenção.
também representa que quem recentemente ou quem recém aceitou a Cristo e se deu o novo nascimento, embora sendo um nenê espiritual, ele está bem com Deus e pode receber as mesmas respostas às suas orações tão rapidamente quanto um cristão maduro que já viveu alguns anos com Deus. Portanto, se nós resumirmos esses aspectos que eu acabei de mencionar, a boa conduta e as boas obras, se elas pudessem nos justificar perante Deus, na realidade, queridos, nós não precisaríamos de Jesus, se isso fosse o caso. Ok? Então pense a respeito. Mas vamos lá, mais adiante. Pensar errado é pensar que de alguma forma nós podemos conquistar a justiça de Deus pelo nosso esforço. Isso é pensar errado. Graças a Deus que a Bíblia nos ensina a crescer no Senhor e a nos desenvolvermos espiritualmente à luz da sua palavra. Ok? Graças a Deus por isso. Mas não obtemos a justiça de Deus trabalhando ou nos esforçando por nosso próprio esforço. Não é por merecimento que a conquistamos, porque ela, a justiça de Deus, é um dom, ela é uma dádiva, ela é um presente de Deus. E agora, por último, eu faço, dentro dessa rápida dissertação, uma seguinte pergunta: será que nós já nascemos de novo? Se já nascemos de novo, nunca seremos mais justos do que somos agora. Vocês estão entendendo onde é que eu quero chegar? Então, assim, alguém pode mesmo assim que está nos ouvindo e neste momento, quem nos está assistindo, se perguntar: como é que você então, pastor, explique como é que qualquer pessoa se pode tornar justo? E a minha resposta é: crendo para a justiça. Eu preciso de crer com o meu coração que isso é um fato se eu aceitar a Cristo. E eu preciso de também crer que junto com isso vem um presente por aceitar a Cristo. Vem um presente que se chama o dom da justiça. Foi o que eu acabei de ler em Romanos 5,17 e Romanos 10,2, ok? 10,10, perdão. Então, observemos o seguinte: eu quero trazer vocês agora para uma pequena trajetória de maior compreensão em cima do que eu estou dizendo, ok? É muito importante esta mensagem. De facto, eu vou até abrir um parênteses aí em dizer que se você compreender a pleno esta mensagem que nós vamos trazer para você esta noite, posso te garantir, tua vida com Deus e sua vida espiritual nunca mais será a mesma. Creia nisso. Ok? Vamos lá. Aceitar a Cristo representa nós nascermos no Espírito. É um novo nascimento, como a Bíblia assim o declara. Um novo homem em Cristo que foi feito justiça de Deus, foi feito uma nova criatura. O que diz 2 Coríntios 5,17? Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Aonde é que começa esse processo de tudo ser feito novo? No seu e no meu espírito humano, ok? Pelo novo nascimento, por esse ato de aceitarmos a Cristo e o seu papel de redenção na cruz há 2000 anos atrás, a Bíblia nos declara justos novamente, ok? Agora, entenda por que isso fica às vezes um pouco difícil de ser compreendido numa primeira instância, ok? Eu quero trazer vocês agora uma pequena jornada de entenderem o grande plano de redenção que nos levou a obter a justiça de Deus. Se você tiver a sua Bíblia, leia o texto
aberto em Romanos capítulo 3, versículos 21 e 22. Abra a sua Bíblia nesse capítulo, no Novo Testamento do Evangelho de Romanos, e observe e ao mesmo tempo vai lendo aquilo que eu vou ler aqui também. Romanos 3, 21 e 22 diz: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Ok, você percebeu a ênfase que eu estou dando nessa última frase? Justiça de Deus para todos os que creem nisso. Ok? Através deste grandioso plano de redenção, Deus nos deu a possibilidade que todos os que creem em Jesus estejam bem com Ele. Você está entendendo? Ok? Isso é estupendo. Amém! Glória a Deus! Eu fico emocionado, eu fico maravilhado com essa linha de pensamento que eu estou trazendo a vocês. Ok? Através deste grandioso plano de redenção, Deus nos deu a possibilidade de que todos os que creem em Jesus estejam novamente de bem com Ele e com Deus. Amém? É importantíssimo todo cristão compreender plenamente que já foi justificado em Cristo. Já foi. Ok? Talvez a falta de compreensão sobre esse facto, sobre a justiça de Deus, seja o grande motivo de milhares de pessoas no mundo inteiro permanecerem na escravidão desta vida do que qualquer outra coisa. Talvez eu não esteja errando ao afirmar isso. A meu ver, a justiça de Deus é um dos assuntos menos compreendidos na Bíblia Sagrada para as nossas vidas nos dias atuais. Ok? Eu gostaria de rapidamente conduzir vocês agora a uma resumida jornada pessoal que eu mesmo tive que fazer nesse assunto. Eu tinha o que eu chamo obstáculos intelectuais para abraçar a justiça de Deus. A primeira delas era que, embora salvo, durante muito tempo já tinha aceitado a Cristo, eu compreendia o termo justiça de Deus como o juízo de Deus. Era assim que a minha mente decodificava quando eu pronunciava essas palavras ou lia elas em Romanos, principalmente no capítulo 5 de Romanos. Pois que eu associava isso com a punição de pessoas pelos erros que cometeram. Ok? Vocês estão entendendo? O segundo aspecto, o segundo ponto que me confundia no meu entendimento era chegar a Deus em oração. Como é que eu posso chegar a Deus em oração como Adão e Eva faziam antes de eles terem pecado lá no Jardim do Éden, sem nenhuma condenação? Ok? Como é que eu podia fazer isso agora? Eu tinha que colocar então um esforço próprio muito grande. E nesse esforço próprio eu observava que estava levando tempo demais para isso ser alcançado. Essa era a minha própria jornada. Esses eram os meus dois principais obstáculos que eu enfrentava no meu dia a dia durante a minha trajetória de fé. O meu breakthrough, ou seja, o meu avanço ocorreu em maio de 1995. Quando eu fiz por correspondência um curso chamado Dynamics of Faith, ok, pelo Instituto Bíblico Rema em Tulsa, Oklahoma, nos Estados Unidos, e aí, ao estudar passo a passo os ensinamentos e os preceitos da fé bíblica e de outros assuntos coligados, eu vim então a entender quais eram as definições corretas para justiça, justificar, justificação e, consequentemente, justiça de Deus. Assim, observem bem,
Em primeiro lugar, eu pude então checar que no original da palavra justiça, lá no original grego, a palavra dikaiosune, ok, refere-se ao estado daquele que é como deve ser, ou seja, a condição aceitável de alguém perante Deus. Isso começou a mudar a minha teologia e a maneira como eu encarava o que era realmente ser-se justiça de Deus. Eu tinha clara certeza que meus pecados tinham sido perdoados, mas essa questão era uma grande dúvida, era um grande ponto de interrogação na minha vida. Ok? O segundo aspecto é que a palavra justificar refere-se a declarar legalmente qualquer pessoa, como um juiz declara, justo, e essa pessoa será absolvida de toda e qualquer acusação. E por último, a gota d'água final foi quando eu comecei a olhar as frases que estão em português como a justificação de Deus. Então, quando nós observamos na Bíblia Sagrada em português, justificação em Deus, justificado em Deus, isso está se referindo ao ato livre da graça de Deus em nos aprovar novamente perante Deus, e incluindo muito mais que perdão de pecados, pois Deus não nos retirou. Deus agora não apenas nos perdoa os pecados, como Ele nos retirou totalmente da posição de ofensores para nos colocar numa nova posição. E essa nova posição se chama justo. Amém? Ok? Então, uma vez que isso estava entendido na minha mente, eu então pude concluir, respirar fundo, agradecer a Deus o que eu vinha pela finalização desse tormento emocional e mental que eu estava tendo, e eu agradeci ao Senhor e disse: Senhor, muito obrigado, porque a partir de agora a minha consciência de pecado e senso de condenação, agora eu entendo que à luz da tua palavra foi definitivamente retirada pelo teu amado Filho na cruz do Calvário há 2000 anos atrás. Glória, glória a Deus. Você, não sei como você está interpretando isso que eu lhe estou dizendo, mas observe, sem consciência de pecado e senso de condenação, isso sendo totalmente retirado, muda todo o contexto da vida cristã. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero trazer para vocês, então, agora rapidamente, algumas razões chaves pelas quais devemos estudar e meditar o assunto da justiça de Deus. Vamos lá, então. Um primeiro motivo é uma consciência de pecado e senso de condenação que já foi retirado. Essa é a razão-chave número 1 pela qual nós devemos aprofundar um pouquinho mais e meditar o assunto da justiça de Deus. O segundo grande motivo é que justiça de Deus em Cristo é um tema central, pasmem só, se você olhar por essa ótica de todo o Novo Testamento. Meu Deus do céu! Um terceiro aspecto é, por causa desse dom, desse presente para nós fomos regenerados e somos regenerados perante Deus numa posição perfeita. Romanos capítulo 5, versículo 1, a frase principal desse versículo diz: justificados, deixa ver isso, justificados mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Jesus. Olha que coisa maravilhosa, regenerados perante Deus em uma posição perfeita. O quarto aspecto é que paz com Deus e vida de fé vem através da sua justiça a nós.
E isso, cada vez mais eu me interessei pelo assunto e comecei a observar o quanto a palavra de Deus é um alimento para o meu espírito e uma tranquilidade de regeneração para a minha mente, portanto, para a minha mentalidade, para o meu estado emocional. Se é assim para mim, vai ser assim com você, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Romanos 1,17 diz claramente, visto que a justiça se revela no Evangelho de fé em fé, e está escrito, o justo viverá por fé. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas vamos lá, o quinto ponto é que a justiça, na realidade, podemos dizer assim, é produto da redenção conquistada por Jesus. Romanos 3,24, se você tiver tempo, leia. Para abreviar o tempo agora, eu não vou ler esse versículo. Romanos 3,24. O sexto ponto é que a justiça de Deus é fundamental para que todos nós possamos viver uma vida de autoridade espiritual. Por quê? Romanos 5,17 diz, se pela ofensa de um e pela morte de um reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só. Ou seja, a autoridade espiritual contra o mal, aqui assim neste mundo, você obtém a partir do momento que você está firme em fé de que você tem o direito de estar de bem com Deus. Amém? A justiça, o sétimo ponto é que a justiça de Deus nos capacita realmente, pasmem só, a andar de fato como filhos de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se eu resumir esses 6, 7 pontos, eu resumo tudo numa frase só. A falta de entendimento deste assunto nos priva o ser humano de viver a vida que Deus idealizou para nós em Cristo Jesus. Você está entendendo? Pois quem não sabe quem é, não sabe o que tem e o que pode ter. Amém? Eu vou repetir esta última parte. Quem não sabe quem é, não sabe o que tem e o que pode fazer. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas aí, antes da gente concluir, nós podemos então fazer uma pergunta. Ok, pastor? Então nos diga o que realmente, resume isso para nós, do que nos foi restaurado. Já entendemos o conceito, já entendemos o princípio, já entendemos que é um presente, já entendemos que isso veio através de Cristo e no seu plano de redenção, mas assim, esmiuça um pouquinho para nós o que nos foi restaurado. Em primeiro lugar, a presença de Deus passa a ser restaurada. Sem a consciência do pecado, a nossa iniciativa espiritual de estar na presença do nosso Pai nos é restaurada. Já ouviu aquela frase de muita gente dizendo, poxa, é impressionante, parece que Deus não me ouve, parece que não sinto a sua presença. Exatamente por isso. Normalmente, pessoas que falam dessa forma têm uma lacuna acerca do que realmente elas se situam em sendo ou não justiça de Deus. O segundo aspecto que foi restaurado em nós foi uma comunhão com Deus, restaurada no seu total, com Deus e com Jesus. Por que eu reforço isso? Por quê? Porque podemos nos relacionar com Deus olhando e vendo como é que Jesus, aqui na terra, se relacionava com o Pai. Era uma relação de filho para pai. Você também se tornou filho. Você está entendendo onde eu quero chegar? Louvado seja o nome do Senhor. O terceiro aspecto que foi restaurado em nós foi a paz do tipo de Deus que excede todo o entendimento. Não importa a turbulência à nossa volta, o nosso interior anda em paz. Por quê? Porque está escrito que o Senhor Jesus restaurou a nossa paz com Deus em todas as nossas áreas. Não temos mais ansiedade, andamos em descanso. Até quando erramos, ao sabermos e ao confessarmos esse erro,
nós sabemos que o Senhor nos perdoa e continua nos querendo bem da mesma forma que nos queria antes de nós termos errado. A liberdade é o quarto ponto, é o quarto aspecto que nos foi restaurado. A liberdade, ou seja, a justiça de Deus dá ao cristão essa restauração de liberdade, ok? A justiça de Deus nos permite nós entendermos que a maior liberdade é a liberdade livre, realmente livre da consciência de pecados e erros. O segundo aspecto é liberdade em Cristo. Estamos livres em Cristo. Não temos mais domínio do mal sobre nós. E o terceiro aspecto, dentro da liberdade restaurada, é que ficamos livres, fomos libertos do medo de Satanás. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Tem mais dois pontos importantíssimos que foram restaurados através da justiça de Deus para nós. O quinto aspecto é que a filiação para com Deus foi totalmente restaurada. A justiça nos deu o privilégio de novamente sermos filhos e participantes da natureza divina. Conhece aquela propaganda do Mastercard? Esta situação custa tanto, aquilo custa tanto e aquilo custa tanto, até que chega um determinado momento, já é uma propaganda um pouco antiga, que a gente via na TV, mas isto aqui assim, aí vinha a propaganda do cartãozinho, não tem preço. Eu digo a mesma coisa, justiça de Deus não tem preço para o cristão. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. O domínio é o sexto grande ponto que foi restaurado para nós. O domínio sobre todas as coisas na terra, finalmente, desde o capítulo 1 de Gênesis, no versículo 26, em que Deus deu domínio a Adão, para Adão ter o domínio sobre a terra, isso roubado depois pela queda de Adão, pelo seu pecado. Agora, ao sermos justiça de Deus, a gente começa a entender que esse domínio foi totalmente restaurado. Dominar sobre as coisas que foram criadas, dominar sobre o poder do diabo. Você está entendendo onde eu quero chegar? É hora de a gente poder declarar: sou nascido de Deus, e todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Amém? Nos resta alguns minutos, então algum tempo mais, então permitam eu vos dizer o que realmente podemos para sermos justos: andar em fé inabalável, ok? Vai desde Abacuque 2:4, Romanos 1:17, Hebreus 10:38 e Gálatas 3:11. Segundo aspecto é a oração do justo é ouvida e respondida pelo Pai. Tiago 5:16 e 1 Pedro 3:12. E por último, a ousadia e a intrepidez do justo afugentam as trevas. Amém? Ore comigo e creia nesta oração relâmpago que eu vou fazer. Pai Celestial, em nome de Jesus, transporta esta mensagem para que todos jamais possam ter dúvida de que quem te aceitou tem a justiça de Deus, e isso como grande dom que restaura toda a plenitude da vida espiritual do cristão. Amém, amém e amém. Se você assim orou comigo, ok? Creia que o Senhor é contigo, e assim Ele te responderá a dinâmica de uma vida, de uma novidade de vida com Deus, ainda aqui na terra. Amém. Graça e paz, queridos irmãos, sejam muito bem-vindos à estreia do quadro Derramar Responde, onde nós traremos à mesa, logo após a ministração da palavra dos cultos Derramar. Amém? Traremos à mesa perguntas que podem surgir a vocês que assistiram a palavra compartilhada. Amém? Onde nós iremos trazer as respostas à luz da palavra de Deus, para que todas essas verdades fiquem bem alicerçadas no seu coração. Nos próximos minutos, fique conosco e seja abençoado. Então, pastor Rui, falando sobre justiça de Deus, né? Com certeza isso, para as pessoas que estão vindo pela primeira vez, esse assunto gera algumas dúvidas, né? E nós trouxemos à mesa de debate hoje algumas perguntas, e eu queria te fazer essa pergunta, porque foi algo que eu também
tive dúvidas por muito tempo, né? E a minha pergunta para ti é o seguinte: como alguém, afinal, se torna justo, ou justiça de Deus, que a Bíblia fala? Certo. Ok. A resposta é muito simples, ela está claramente descrita em Romanos 10:10. De uma certa forma, isso passa batido em muita gente. Romanos 10:10 diz que o coração se crê para a justiça. Então, precisamos crer no nosso íntimo, no nosso coração, que Jesus morreu na cruz, ressuscitou para voltarmos a ser justos. Apenas isso. Esse ato de crer, claro, precisa ser verbalizado, confessado. Ele é um ato de fé. Assim, nós cremos pela fé na palavra de Deus que passamos a ter a justiça de Deus como um presente, ok? Então é um dom, é um dom que foi dado por Deus para nós. Certamente, certamente, ok? Eu até diria o seguinte, resumindo, eu resumiria da seguinte forma: viver a vida de justos é aceitar pela fé a justiça de Deus como um presente de Deus para nós, porque nada do que nós podemos fazer ou deixar de fazer vai nos fazer mais ou menos justos, tá? É aquilo que Jesus fez por nós que nos vai justificar. Precisamos crer nisso. Amém, amém. Amém, amém. Deus é maravilhoso. É verdade. Tá, irmão, eu vou fazer uma outra pergunta. Ok, vamos lá. Em cima disso aí, né? Tá, e uma vez que a justiça de Deus significa estarmos bem com Ele, Certo. né? Quais são os benefícios que o cristão de hoje deve saber praticar para isso se comprovar? O que beneficia o cristão, exatamente. Ok. Tem várias formas de nós respondermos isso, tá, pastor? Mas vamos simplificar o máximo possível. Estar de bem com Deus não está diretamente ligado ao que nós fazemos ou deixamos de fazer de agora em diante. Bem ou não tão bem, ok? Sim. E sim pelo que Jesus já fez por nós quando Ele faleceu na cruz do Calvário, no seu plano de redenção. Então, por outras palavras, boa conduta e boas obras não vai nunca justificar ninguém perante Deus. Quem justificou foi Ele. Quem justificou foi Ele, exatamente. Ok? Por último, para permanecermos justos e praticarmos a palavra, eu creio que o maior dos benefícios é nós entendermos que o dom da justiça é estarmos livres de uma consciência de pecado e de um senso de condenação para agora, à luz da palavra de Deus, desenvolvermos uma nova consciência do que realmente é justiça de Deus. Aí sim estamos crendo e vivendo isso pela fé em Jesus, na sua palavra. Não somos mais escravos. Não somos mais escravos. É com uma nova identidade. Exatamente. Em Cristo, né? Uma nova identidade em Cristo. Essa decisão não está ao nosso alcance sempre, porque ela é um ato da nossa própria vontade. Né? E não que Deus tem que fazer alguma coisa. Nós aqui, irmãos, amigos, precisamos decidir que na nossa vontade própria é isso que precisamos crer de agora em diante. E falando em vontade própria, né? Eu tenho uma pergunta final que isso tem que ficar muito claro, né, nesse assunto. Isso. Me diz uma coisa, vamos pro lado prático do negócio, Ok. né? Então, o que é justiça própria, que a Bíblia diz, né? Comparado com a justiça de Deus, o que significa isso? Ok. Eu vou resumir o termo justiça própria da seguinte forma, tá? Um primeiro aspecto é o que a Bíblia nos diz como base legal. A justiça sempre, esta palavra, o termo justiça de Deus, sempre é comparada com vestes na palavra de Deus. Apocalipse 16:15 diz, e a gente lá lê, que a justiça é o que nos veste diante de Deus. Ok. Nós vemos que Adão e Eva lá no paraíso, no jardim, tá? Eles cometeram o primeiro ato de justiça própria, quando eles perceberam que estavam fisicamente e espiritualmente também nus, porque aí para cobrir a vergonha deles, eles decidem se cobrir com folhas de figueira, está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 7. Então,
o significado próprio de justiça própria, Cleiton, eu diria que a justiça própria é uma tentativa do homem de se justificar diante de Deus por meio daquilo que ele faz. Ok? É o esforço do homem para ser aceito, pastor, por Deus mediante a sua conduta, as suas obras, como se estivesse comprando, ok, a justiça com o seu próprio trabalho. Isso a lei, na verdade, provou que não funciona, né? Não funciona, exatamente. Então, isso que eu quero acrescentar aqui, assim, rapidamente, que religiosidade realmente não serve para muita coisa. Porque o que é religiosidade? Prática de rituais religiosos. Ela é uma tentativa de se alcançar a justiça por si mesmo. Reencarnação, sofrimentos, karmas, boas obras, penitências, purgatório, etc. Tudo isso são atos de religiosidade que não levam a nada. A Bíblia diz em Efésios 2:8, pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obra alguma para que ninguém se glorie. Ok, é interessante. Agora, nós entendermos isso. Isso, justiça própria. Agora, observe o impacto que dá quando a gente compara isso com justiça de Deus. A justiça de Deus provém da fé em Jesus. Não tem obras, não tem nada. É tudo mediante a fé. Tudo mediante a fé. A justiça de Deus. Quando rejeitamos essa justiça de Deus, ok, estamos tentando fazer automaticamente a nossa própria justiça, fazendo algo para ser aprovado por Deus. Não é? Não é assim? É verdade. Ok. Então, eu resumiria a justiça de Deus, ok, que Ele nos aceitou porque o preço exigido pelas nossas vidas foi pago pelo seu Filho. Deus nos aceitou por causa disso. A justiça foi cumprida por Jesus. Ao estarmos nele, aceitamos a salvação, somos aceitos pelo Pai indiscriminadamente. Em outras palavras, quando Jesus disse, eu sou o único caminho, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim, ele também estava falando de justiça. Certamente. Né? Em outras palavras, é pelo sacrifício dele, né? E através dele, e não pelo nosso. Né? E não pelo nosso. Amém. Glória então, a Deus. É um processo. Resumindo tudo isso, o resumo do resumo, é um processo. Nós precisamos de entrar mais profundamente no aspecto do que significa crermos na palavra de Deus como algo real para nós e não apenas um aspecto teórico e mental. Ok? Amém. Isso que eu recomendo. É tudo pela fé. Tudo pela fé. Glória a Deus. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém.